Oi, gente, como combinamos, vamos gravar aqui um videozinho sobre o finalzinho do capítulo 4, tá? E deixar aí para vocês como estudo final desse capítulo 4, não, perdão, capítulo 7. Deixar aí como estudo final aí para vocês dessa parte. Bem, então, sobre a distribuição dos números primos, o famoso teorema que foi estabelecido desde Euclides, né, que fala que existem infinitos números primos. E a demonstração dele é uma demonstração razoavelmente simples, é registrado como a primeira demonstração por contradição, né, ou por absurdo, da história aí da matemática. É a mais antiga demonstração com essa técnica. Bem, então, para demonstrar que existem infinitos números primos, você supõe que existe um número finito, supõe aqui que existe um número finito, e aí você diz que esses números são esses aqui, do P1 até o PR. Aí você pensa em um número natural que seria justamente o produto do P1 até o PR mais 1. Então, naturalmente, esse número n não é nenhum desses números primos. Aí, pelo Teorema 3, no nosso livro 7.3, né, o número n possui um fator primo p, porque o nosso Teorema 3 diz que todo número natural maior do que 1 ou é primo ou se escreve de modo único, a menos da ordem dos fatores, como um produto de números primos. Então, pelo menos um número primo p é fator desse número n aqui. Portanto, como só existem esses números primos na nossa suposição, então ele teria que ser um desses números primos. E, consequentemente, ele tem que dividir aqui o n, né? E como ele é um desses números primos, ele divide essa parcela dessa soma. Mas se ele divide o n e divide também essa parcela dessa soma, ele é obrigado a dividir o 1. Então, P também divide o 1. E aí a gente está diante de um absurdo, absurdo esse gerado pelo fato de que a gente considerou por hipótese que existe apenas um número finito de números primos. Tá? Então, esse é o primeiro teoremazinho que a gente tinha a ver, que é o 7.13. Aí depois o livro passa para um critério, né, de primaridade, ou seja, um critério para observar se o número é primo ou não. E aí ele fala desse critério aqui. Se um número natural n maior do que 1 não é divisível por nenhum número primo p, tal que o p ao quadrado, ou seja, o quadrado desse número primo seja menor ou igual do que n, então ele é primo. Ou, em outras palavras, a gente também pode dizer que a gente quer que os primos possíveis eles sejam menores ou iguais do que a raiz do número que a gente quer observar se é primo ou não. Então, se nenhum número primo menor do que a raiz de um certo número natural dado o divide, então significa dizer que esse número n é um número primo. E a demonstração é a seguinte: suponha por absurdo que n seja divisível que n não seja divisível por nenhum número primo p, tal que p ao quadrado seja menor ou igual do que n. Lembrando que a gente está pensando nesse número n como um número composto, né? Está pensando nele como um número composto. Então, suponha que ele não fosse dividir ou divisível por nenhum quadrado de um número primo, quer dizer, por nenhum número primo cujo quadrado fosse menor ou igual do que ele. Então, seja que o menor número primo que divide n. Então, suponha que haja um p que é o menor número primo que o divide, que divide n. Então, o n vai se escrever como sendo esse número q, acho que falei p, mas q, n igual a q vezes um n1, onde esse n1 é um número natural qualquer, né? E você tem que q, naturalmente, é menor ou igual que esse n1, né, porque você tem o q como sendo o menor número primo que divide o n. Então, vamos supor que a gente tenha essa condição, né, esse q menor ou igual que essa outra parte aqui do n1 também. Bem, segue daí que se eu elevar o q ao quadrado, isso vai ser menor ou igual que q vezes n1, né, tendo em vista que q é menor ou igual que n1. O q ao quadrado aqui seria q vezes q, né? Q ao quadrado aqui seria q vezes q. Então, estou substituindo o q por n1
onde o N1 é um cara maior. Então, consequentemente, esse produto fica maior do que o Q ao quadrado. E Q vezes N1 é N. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos que o quadrado desse menor número primo, ele é menor ou igual do que N. Logo, N é divisível por um número primo Q, tal que esse Q ao quadrado é menor ou igual do que N. Isso é um absurdo, devido ao que nós supomos desde o início, né? Então, consequentemente, a gente pode concluir que se um número natural n maior do que 1 não é divisível por nenhum número primo p, tal que p ao quadrado é menor ou igual do que n, então ele é primo. Ou, de maneira simples, também dizer que se eu procurar entre os primos, né, menores ou iguais do que a raiz de um certo número, do que a raiz do número que eu estou analisando, algum primo que o divida, se eu não encontrar, então, de fato, esse número n é um número primo. Tá? Então, sei lá, vamos pegar, por exemplo, eu quero saber se o número 123, se ele é primo. Então, eu penso na raiz de 123. Eu sei que a raiz de 123 vai ser menor ou igual que a raiz de 144, por exemplo. 144, né? E vai ser maior ou igual que a raiz de 121. Né? Por exemplo, não, 144 mesmo, né? Que aqui vai dar 12, né? 12 ao quadrado de 144, aí eu tenho aqui o 123, certo? E aqui eu tenho o 11. Então eu sei que a raiz quadrada de 123 é maior ou igual do que 11. Então, para saber se o 123 é um número primo ou não, eu só preciso testar até o número 11. Então, eu testo o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11, né? Que são os números primos até o 11. O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Eu não preciso continuar testando outros números primos, dividindo 123 por outros números primos. Basta que eu vá até o 11, porque o 11 é um número primo menor ou igual que a raiz do número que eu estou analisando, no caso 123. Pois bem, acredito que ficou claro. E um outro teste para analisar, na verdade, para um algoritmo para que a gente determine números primos, é o crivo de Eratosthenes. O crivo de Eratosthenes funciona da seguinte maneira. Você escreve uma lista de números, nesse caso aqui a gente escreveu do 2 até o 120, e você vai tentar identificar nessa lista quais são os números primos. Aí a primeira coisa que você faz bem, o 2 é o primeiro número primo que a gente conhece, e aí a gente vai pegar todos os múltiplos de 2 e vai anular dessa lista. Então, claro, aqui são todos, esses números aqui dessa coluna são todos pares, esses números aqui dessa coluna também são todos pares, nessa coluna são todos pares, e você sai então eliminando logo os múltiplos de 2, né? Todos os números pares. Então, da nossa lista, a gente já eliminou todos os números pares. Aí, quem é o primeiro número que sobra depois do 2, que a gente não riscou? É o número 3. Né? Então, a gente vai pegar todos os múltiplos de 3 e riscar dessa lista. Então, você nota que todos os números que estão abaixo aqui do 3 são múltiplos de 3. Esses daqui não são múltiplos de 3. Esses daqui também não são múltiplos de 3. Aqui tem um múltiplo de 3, mas já foram eliminados. Aí aqui o 9 e todos esses aqui são múltiplos de 3, né? Então esses daqui também são eliminados. E aqui você não tem múltiplos de 3, né? Não tem múltiplos de 3. Ok. Aqui tem algum múltiplo de 3? Também não. Então, quem sobrou agora? Sobrou 5. Então, todos os múltiplos de 5 nós vamos eliminar. Então, você tem quem? Você tem o 10 aqui, já foi, né? O 10 e quem mais? O 15, o 20, o 25. Cadê o 25? Tá aqui. O 25 é um múltiplo de 5. Aí quem mais? O 30, o 35, múltiplo de 5. Quem mais? O 40,
o 45, o 50, o 55 também é múltiplo de 5, o 60, o 65, o 70, o 75, o 80, o 85, o 90, o 95, o 100, o 105, o 110, o 115 e o 120. Já foram todos eliminados. Aí eu agora vou para o número 7. Aí, múltiplos de 7. Bem, tem 7, tem 14, tem 21, tem 28, tem 35, tem 42, tem 49, aí tem 56, aí tem 63, tem 70, 77, depois tem 84, 91, né? 84 mais 7, 91, e 91 mais 7, 98, 98 mais 7, 105, né? 105, 7, 98, 105, 105 mais 7, 112, 112 mais 7, 119. Então você já eliminou os múltiplos de 7. Quem mais que sobrou? 11. Aí você vai eliminar os múltiplos do 11. 11, 22, 33, depois 44, depois 55, depois 66, 77, 88, 99, 110, não, 99 com 11 é 110, certo? Mais 11, 121. 121 que já passou daqui. Então, múltiplos do 11 já foram eliminados. Quem mais? Múltiplos do 13. Aí você tem o 13, tem o 26, tem o 39, aí tem 49 mais 3, 52, aí mais 13, 65, 65, mais 13, 75 mais 3, 78, 78 mais 13, 88 mais 3, 91, 91 mais 13, bem, 101 mais 3, 104, mais 13, 117, mais 13, passou dos 120. Certo? Então você vai eliminando os múltiplos dos primos que forem sobrando. Então, 17 dobrado vai dar 34 e assim por diante, tá? Bem, no final vão sobrar exatamente os seguintes primos, tá? Depois que você eliminar todo mundo que for múltiplo, aí você vai ter o 2, você vai ter o 3, você vai ter o 5, você vai ter o 7, o 11, né? Os que vão sobrando são justamente os primos. O 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, quem mais? O 37, tá aqui o 37, o próximo, o 41, o 43, tá aqui, sobrou também. Depois vem o 47, 47. Depois vai vir o 53, tá aqui, ó. Depois vem o 59, 59 também é primo. O 61 é primo. O 67, tá aqui. O 71. Depois o 73, 71, 73, 79, também é primo. Depois do 79, vem o 83, tá aqui, o 83, também é primo. Depois vem o 89, o 91,
97, aqui. Depois do 97 tem o 101, não foi eliminado, também é primo. Depois vem o 103, Depois vem o 107, também é primo. Depois vem o 109, que sobrou aqui. E por fim o 113. Então são esses os primos entre 1 e 120, tá? Se não me engano, são 30 números primos aqui que você consegue identificar utilizando o tal crivo de Eratóstenes. É claro que vale um monte de perguntas, vale pensar direitinho porque esse algoritmo funciona e tal, mas é importante também conhecê-lo de maneira prática, como a gente fez agora. Bem, aí observações que surgem ainda no livro, ele faz observações que são interessantes, que falam de problemas clássicos importantes. Então, por exemplo, olhando para essa tabela acima que nós acabamos de fazer, nota-se que há primos que são próximos, né? Assim, por exemplo, entre o 3 e o 5 só tem o 4, entre o 5 e o 7 só tem o 6, aqui só tem o 12 no meio, aqui só tem o 18, aqui só tem o 42 e assim por diante. Então, primos que são assim pertinho um do outro, eles são chamados de primos gêmeos. São os primos gêmeos. E um problema em aberto que está colocado aí para gente, para um dia alguém provar, é se são infinitos. É essa a pergunta. Será que existem infinitos pares de primos gêmeos? Essa é uma resposta que a matemática ainda não tem. E pior ainda é que a gente tem um resultado que parece contrastante em relação à ideia de que esses primos sejam em quantidade infinita. Me refiro a esse resultado aqui, né? Ele diz aqui que, por outro lado, em contraste com esses pares de primos consecutivos muito próximos, existem primos consecutivos arbitrariamente afastados. Ou seja, o resultado nos diz o seguinte, que se você pegar qualquer número natural n, e você fizer essa sequência aqui, ó, você pega o n mais 1 fatorial, aí soma 2, depois n mais 1 fatorial soma 3, e assim por diante, e soma até n mais 1 termos ao n mais 1 fatorial, né? Essa lista toda aqui de números, você pode obter sem que não haja nenhum primo. Ou seja, você vai ter um primo aqui antes, um primo aqui depois, e no meio você vai ter toda essa quantidade de números para qualquer n que você quiser. Ou seja, você consegue encontrar primos tão afastados quanto você quiser. E aí manter a ideia de que a quantidade de primos gêmeos é infinito causa uma certa sensação estranha, né? Causa um certo contraste. Mas, a princípio, a conjectura é de que os primos gêmeos são infinitos. Mas não há nenhuma demonstração ainda estabelecida sobre isso. Bem, deixa eu dar uma olhada se a minha gravação continua. Tá tudo bem aqui, me parece. Vamos lá. Bem, então, seguindo, quanto à questão da segunda pergunta que nós fizemos aqui, né, qual a frequência dos primos, a segunda pergunta é necessário formalizar o conceito de frequência, né? O que seria frequência de números primos? A frequência de números primos que a gente está se referindo aqui é quantos primos aparecem dado uma lista de números naturais. Então, se eu te der uma lista de x números naturais, nessa lista quantos primos tem? Então, dizer isso, né, e fazer esse quociente aqui, por exemplo, né, eu pego a quantidade de primos que tem para x naturais e divido pela quantidade de naturais, isso é a mesma coisa que calcular a probabilidade, né, a probabilidade de aparecer um número primo dado x naturais, né, é a mesma ideia. Aí o que seria interessante para você analisar um quociente como esse, extremamente complicado, né, porque isso daqui não te dá um padrão fácil, seria encontrar uma função que se aproximasse disso. Uma função que se aproximasse disso. Legendre e Gauss, analisando tabelas, chegaram à conclusão de que uma função que se aproxima disso seria 1 sobre ln de x. E por volta de 1900, Hadamard e esse outro cidadão aqui de nome francês, que eu não vou me atrever a pronunciar o nome,
independentemente, eles provaram o seguinte resultado, que é conhecido como teorema dos números primos. O resultado que eles provaram, escrevendo assim de uma maneira mais natural para a gente observar, eles provaram que calcular esse π de x sobre x dividido por 1 sobre o ln de x e mandar o x ir para o infinito, isso vai ser 1. Eles provaram que isso vai ser 1. Ou seja, em outras palavras, lá no infinito, essa função se aproxima muito dessa daqui. E estudar essa função aqui é mais simples, né? Uma função plenamente definida, do que estudar essa daqui, porque π de x, que é a ocorrência de x, dado uma lista de x números naturais, é uma função bem mais difícil de você controlar do que a função 1 sobre o ln de x, que já está plenamente definida. Então, esses são resultados interessantes que surgiram aí em relação à questão da frequência com que os números primos aparecem. Bem, existem outros problemas em aberto também que são famosos e que podem ser considerados. Como, por exemplo, essa pergunta aqui: sempre existe um número primo entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, onde n é um número natural? Bem, se essa pergunta está aqui, é porque, na verdade, quando se testa todos os naturais, aí, quanto maior for o natural que você for pegando, vai sempre aparecer números primos. Mas a pergunta é: isso vai acontecer sempre? Essa é uma pergunta que ainda não está respondida, ainda não tem uma demonstração para isso. Uma observação também interessante é que, se você pegar o número natural e fizer isso daqui com ele, né, do 0 até o 40, só dá resultados primos. Então, por exemplo, se pegar 0, aí vai dar 0 menos 0 mais 41. 41 é primo. Se você pegar 1, né, vai subtrair aqui, vai ser 0, então vai dar 41 também. Se você pegar 2, aí aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 41. Então vai dar o número 43, também é primo. E assim por diante. Se você sair colocando qualquer número entre 0 e 40, isso daqui dá sempre número primo. É claro que quando você colocar 41, você vai ter 41 ao quadrado, menos 41, e mais 41. E aí, claro, né, menos 41 e mais 41 vai dar 0. Então, colocando 41 aqui, vai dar 41 ao quadrado. E, claro, né, 41 ao quadrado não é primo, é um número composto. Né? O produto do 41 vezes 41 é um número composto. Então, a gente sabe que 41 não é primo. Mas daí para frente, outros números primos que você sair testando, outros números n que você sair testando, vão dar vários números primos. A pergunta existe um maior, né? Existe um que cessa isso, ou a quantidade é infinita? Bem, problemas relacionados a primos, que são raízes de polinômios, é um problema bem maior, um problema grande que pode ser estudado. Vocês podem ler sobre o assunto e estudar sobre o assunto. É um assunto bastante rico. Uma outra pergunta clássica a sequência de Fibonacci contém infinitos números primos? Ainda não está respondido também. Um outro problema conhecido, né, que é a famosa conjectura de Goldbach, e ele formulou em 1742 para Euler, afirma que todo número natural, π maior do que 3, pode ser escrito como uma soma de dois números primos. Ele afirmou isso, e o mais próximo que se chegou até agora, em 1937, foi demonstrado que um certo, né, teorema demonstrado por esse cidadão, que eu não vou pronunciar o nome, garante que todo número natural ímpar suficientemente grande pode ser escrito como a soma de, no máximo, 3 números primos. Né? No máximo, 3 números primos. Mas a conjectura de Goldbach ainda não está totalmente resolvida. Bem, esse tipo de problema que relaciona estruturas aditivas e multiplicativas, aditivo e multiplicativa de número natural, em geral, é muito difícil. Tá? Então, é uma área grande e ampla para ser explorada por vocês. Bem, aí finalmente tem também a famosa hipótese de Riemann, né? E ele chama atenção aqui que, diferente do último teorema de Fermat,
que já era usado o resultado onde se queria, antes mesmo da demonstração ser feita, mas ele diz que não tem grandes consequências o último teorema de Fermat, mas a hipótese de Riemann, uma vez demonstrada, vai ter grandes consequências para que a gente entenda a frequência com a qual o número primo aparece, né? A probabilidade de aparecer um número primo dado x números naturais. E por fim ele faz a observação aqui de que a medalha Fields era a premiação de maior distinção aos matemáticos até um tempo desse, mas que em 2003 surgiu aqui o primeiro prêmio Abel, que foi dado ao matemático Jean-Pierre Serre, né, e que ele já tinha recebido também a medalha Fields em 1954. Então tem aí mais um prêmio, né, que é o prêmio Abel, se consolidando aí na história da matemática. Bem, aí vocês podem fazer leituras diversas. Assim encerra a seção 7.12, vamos para a seção 7.13. E aí, para começar, vem o pequeno teorema de Fermat. Eu preservei aqui essa observação, ó. 500 anos antes de Cristo, os chineses já sabiam que se você pegar um número primo, né, se P é um número primo, então o P divide 2 elevado a P menos 2. Mas coube a Fermat, né, no século 17, generalizar esse resultado. Fermat afirmou o que a gente vai ver no próximo teorema, mas para a gente poder demonstrar o teorema de Fermat, a gente precisa primeiro desse lema aqui. Tá? Na verdade, Fermat generalizou essa ideia, né? Fermat generalizou que todo primo P divide A elevado a P menos A. A afirmação do Fermat foi maior, onde A é um número inteiro qualquer. Tá? É o teorema que a gente vai ver daqui a pouco. Mas para demonstrá-lo, a gente vai precisar desse lema. Esse lema faz a seguinte afirmação. Se P é um número primo, então P divide os números binomiais, certo? Do tipo PI. Se a gente pensar na forma que a gente está acostumado, né, mais acostumado a olhar os números binomiais, o número binomial aqui seria P fatorial, e aqui seria I fatorial, e P menos I fatorial. Então é claro, né, que P divide isso, porque isso daqui é P vezes P menos 1, vezes P menos 2, tal, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Claro que o P divide isso, porque é um múltiplo aqui do P. O numerador é um múltiplo de P, então é claro que o P vai dividir isso daqui. Certo? Mas vamos ver a forma como ele demonstrou, porque ele não considerou a princípio essa definição. Então, natural. Que não olhando para essa definição, ele não veja como imediato o resultado. Mas olhando, a gente vê imediatamente que o P divide todo o número binomial. Mas vamos olhar a demonstração dele. Ele diz aqui o seguinte. O resultado vale trivialmente para I igual a 1. Bem, se o I for igual a 1, a gente teria o que aqui? Teria P fatorial, né? E aqui você teria 1 fatorial, que você sabe que é 1. E aqui você teria P menos 1 fatorial. Ora, mas como o P fatorial aqui pode ser escrito como P vezes P menos 1 fatorial, então cai o P menos 1 fatorial com P menos 1 fatorial, isso daqui é 1. Então, se o I for 1, esse cara daqui é P. Então, é claro que P divide P, então tranquilo. Se o I for 1, o resultado é válido. Bem, aí vamos supor que o I não é 1. Ele está entre o 1 e o P. Então, nesse caso, ele afirma que o I fatorial vai dividir isso daqui. Ora, vamos escrever isso daqui assim, né? Você tem P vezes P menos 1 fatorial, ou perdão, P vezes P menos 1, seguir em frente. Aí aqui P menos I mais 1. Aí eu vou colocar aqui P menos I fatorial. E vou dividir isso tudo por P menos I fatorial. P menos I fatorial. Cancela esse com esse, eu tenho exatamente isso daqui.
E o que eu quero argumentar é que o I fatorial divide isso. A gente sabe que se eu tenho uma fração e eu quero falar que essa fração é dividida por um certo número inteiro C, então a gente sabe que isso é a mesma coisa que A sobre B vezes C, né? Então, para que o C divida essa fração, para que isso dê um número natural, basta que essa parte de cima seja dividida por I fatorial, né? Se eu quero que o I fatorial divida a fração, basta que isso daqui seja divisível por isso. Acontece que você tem que o I fatorial ele é menor do que o P fatorial, né? E isso que está aqui em cima nada mais é do que P fatorial. P fatorial, né? E claro que o I fatorial divide o P fatorial. Então, se o I fatorial divide o P fatorial, esse produto aqui divide essa parte aqui de cima, ok? E então, tudo bem. Isso daqui, como esse produto aqui divide isso daqui, significa dizer que o I fatorial divide isso daqui, ok? Então, pronto, ok. Acredito que seja verdade fácil para todo mundo, né? Todo mundo deve ter percebido. Se não, depois podem fazer perguntas. Bem, aí ele lembra aqui, o I fatorial e o P são primos entre si, né? O P é um número primo, só o P ou 1 divide o P. E o I é menor do que o P aqui, quando você fizer o produto desse cara daqui, com certeza não vai dar P. Então, de fato, quando você fizer o fatorial, né, do I, de fato não vai dar P. Então, com certeza, o mínimo múltiplo comum entre o I fatorial e o P, perdão, o MDC, né? O MDC entre o I fatorial e o P não é o P, então só pode ser o 1. Ok, então eles são, de fato, primos entre si. Então, o que é que me diz o lema de Gauss? Se o I fatorial é primo com o P e ele divide esse produto, não divide o P, ele vai ter que dividir esse produto aqui. Então, é o que ele afirmou aqui, ó. O I fatorial divide isso é dado pelo lema de Gauss. E aí, se ele divide isso, então ele divide isso daqui. E assim ele define o nosso PI, tá? É P vezes isso. Que se por acaso você não sentiu que é a mesma coisa, note que isso poderia ser escrito assim, né? P vezes P menos 1, etc, etc, etc. Aí passa pelo P menos I mais 1. E depois você pode acrescentar o P menos I, que seria o próximo fatorial, né? Tudo isso dividido por I fatorial. E aí você acrescenta aqui o P menos I fatorial para cancelar com o de cima e ver que essas coisas de fato são iguais. Só que aí você nota que o que você tem em cima é P fatorial, né? P fatorial sobre I fatorial vezes P menos I fatorial. Então, de fato, isso daqui, ou a nossa definição que a gente está mais acostumado desde o ensino médio, é a mesma coisa. Então, de fato, a gente conclui que o P divide o nosso PI fatorial. Perdão, PI binomial, né? Esse número PI binomial. Tudo bem. Esse lema vai ser útil, então, para a demonstração do pequeno teorema de Fermat. Aí vamos a ele. Pequeno teorema de Fermat. Dado um número P', tem-se que P divide A elevado a P menos A para todo inteiro A, né? Como eu já tinha falado agora há pouco, que é o nosso pequeno teorema de Fermat. Aí ele diz assim, obviamente, vocês sabem que eu não gosto da palavra obviamente, aí, porque vai que o cara não entenda, aí ele vai ficar achando que ele não entendeu uma coisa que era óbvia, então vamos começar aqui. Basta demonstrar o resultado para A maior ou igual que zero. Aí você pensa se sim ou se não. Bem, se o A for negativo, né, se o A for menor do que zero, P é primo, isso daqui vai dar um número negativo, qualquer aqui, vai dar um número negativo, né? E aqui vai dar um número positivo, mas vocês vão aceitar que se o número P divide isso daqui, né, se ele divide esses dois, então ele vai dividir o resultado se o A for negativo aqui também. Se ele divide o positivo, ele também divide o negativo. Do mesmo jeito que se ele divide o menos A, ele vai dividir o mais A. Então, o sinal não vai de fato importar. Então, basta olhar para A maior ou igual que zero. Se a gente provar para A maior ou igual do que zero, vai valer também para o caso em que o A é negativo. Portanto, vale para todos os inteiros.
Aí ele diz que vai provar o resultado por indução sobre A e começa argumentando para A igual a zero, né? Se A é zero, isso daqui é zero. E aí qualquer primo P vai dividir o zero. Perfeito. Então vale para A igual a zero. Aí ele diz que suponha que o resultado é válido para A e vai provar para A mais 1. Então ele está dizendo a você que ele está supondo que o P divide o A elevado a P menos A. O P divide isso. E aí ele quer mostrar que o P também divide o A mais 1 elevado a P menos o A mais 1. É isso que ele está fazendo aí. Né? Ele está dividindo o A mais 1 elevado a P menos o A mais 1. E ele foi desenvolver então esse cara para poder argumentar que o P divide isso. Ora, na hora dele desenvolver isso daqui, usando o desenvolvimento do binômio de Newton, eu tinha feito aqui em algum momento, deixa eu refazer aqui para a gente. Então, usando o desenvolvimento do binômio de Newton, significa A mais 1 elevado a P, né? A gente sabe que no desenvolvimento do binômio de Newton seria P0, né, vezes A elevado a P e vezes 1 elevado a P menos 0, que seria 1 elevado a P. Na verdade, como é que a gente faz? O primeiro é elevado ao de cima, né? E o segundo é elevado à diferença, né? Tá certo. Então, aqui seria... Na verdade, o de baixo é elevado... o de baixo é elevado ao... o segundo é elevado ao de baixo, é assim, né? 1 elevado a 0. E o primeiro é elevado à diferença. Ok. Aí, mais, qual é o próximo? P1. Aí o A estaria elevado a P menos 1. E agora o 1 está elevado a 1. E assim por diante, né? É assim o desenvolvimento do nosso binômio de Newton. E isso vai chegar na última, que vai ser o nosso P, né? Que esse cara vai subindo. P, que vai dar 1, né? E isso vai multiplicar. Bem, o A vai diminuindo, aqui o último A vai estar elevado a 0. Enquanto que o 1 vai sendo elevado a esse último, então 1 vai estar elevado a P. Então, na primeira parcela que nós temos aqui, isso é 1. E o que vai ficar aqui é o A elevado a P. Nessa parcela aqui, isso vai ser P1 vai dar P, né? Então vai ficar P vezes A elevado a P menos 1. E assim por diante, a última parcela vai ser 1. Ora, isso é o desenvolvimento dessa primeira parte. Então a gente nota a presença do A elevado a P nessa nossa conta, tá certo? Aqui, ó, A elevado a P. Essa parte aqui ele nem desenvolveu, ele só escreveu, né? P1 A elevado a P menos 1, esqueceu só do 1 aqui, não colocou o 1, né? Tá? Então essa parte aqui de fato é essa parcela, ok? O A elevado a P está aqui presente, como ele tem menos aqui, menos A está aqui presente. E veja que aqui teria o menos 1, mas a última parcela aqui vai ser mais 1. Então esse menos 1 cancela com a última parcela daqui, né? Aqui você teria menos 1 e teria mais 1 nas últimas parcelas, por isso que desaparece. Então tá bem. Tá bem escrito aqui o desenvolvimento disso. Ora, então se o desenvolvimento disso é esse que nós temos aqui, né? É esse desenvolvimento, basta a gente olhar se o P divide isso. Mas por hipótese de indução, o P divide essa primeira parte. E pelo lema anterior, o P divide todos esses binômios, né? Todos esses números binomiais. Então, como todas as parcelas daqui até o final vão ter esses números binomiais, P vai dividir todas as parcelas. Então, P divide todas essas parcelas e o P divide essas duas primeiras parcelas, logo P divide essa diferença aqui. Ou seja, o resultado vale para A mais 1. Então, o resultado, supondo que vale para A, provamos que vale para A mais 1. Aí o teorema da indução matemática nos diz que vale para qualquer A. Portanto, está provado o pequeno teorema de Fermat. Certo? O pequeno teorema de Fermat está provado. Aí vamos para um exemplo. Olhar um exemplo para a gente poder fixar a ideia.
tá? Bem, exemplo. Dado um número qualquer n natural, tem-se que n ao quadrado e n, quando escritos na base 10, tem o mesmo algarismo da unidade. É esse o nosso exemplo. A gente vai usar o pequeno teorema de Fermat para provar que esse fato é verdadeiro. Bem, aí vamos pensar só um pouquinho. Se o número n estiver escrito na base 10, ele se escreve assim, né? Tem um algarismo multiplicado por 10 elevado a n. Aí tem um outro algarismo multiplicado por 10 elevado a n menos 1. E assim por diante. Aí vai ter um algarismo A1 multiplicando 10, depois um algarismo A0, que é o algarismo da unidade que ele se referiu. Aí o que vai ser o n a nona? O n a nona vai ter um algarismo, não sei se a mesma quantidade aqui, talvez não. E assim por diante. AM menos 1, 10 elevado a m menos 1. Não importa. O que importa é que no final vai ter um B1 aqui, vezes 10. E aqui o último eu quero que seja igual. Então eu vou chamar de A0 também. Aí o que ele começa afirmando aqui? Ó? A afirmação acima equivale a dizer que o 10 vai dividir a diferença. Se você fizer a diferença, n a nona menos n, esse cara daqui vai se cancelar. E a diferença vai ser uma diferença entre coisas que são múltiplos de potência de 10. Então, de fato, o 10 vai dividir a diferença, né? Porque vai ser esse menos esse, que multiplica 10 elevado a n, 10 elevado a m. Você vai colocar em evidência as potências de mesmo expoente, e no final tudo que vai ficar são números que multiplicam potências de 10. Então, de fato, o 10 vai dividir a diferença. Ok. Então, se os algarismos da unidade forem iguais, o 10 divide essa diferença. Se o 10 divide essa diferença, é porque o algarismo das unidades é o mesmo. Portanto, o que a gente quer demonstrar equivale a mostrar que 10 divide essa diferença. Então, tudo bem. Então, vamos mostrar que 10 divide essa diferença. Aí ele diz assim, como n a nona e n têm a mesma paridade, bem, vamos ver. Se o n for par, n a nona é par. Se o n for ímpar, n a nona será o produto de números ímpares, também é ímpar. Então, verdade, se n é par, n a nona é par, se n é ímpar, n a nona é ímpar. A paridade é a mesma. Ora, mas se a paridade é a mesma, a diferença é par. Quer dizer, se os dois são pares, a diferença é par. E se os dois forem ímpares, a diferença é par. Então, a diferença é sempre par. Conclusão, ó, o 2 divide a diferença. Boa. Eu quero mostrar que o 10 divide a diferença. Já mostrei que o 2 divide a diferença. Ora, mais 10 é 2 vezes 5. Se eu já mostrei que o 2 divide a diferença, eu preciso mostrar que o 5 também divide. Aí qual foi a estratégia dele? Ele olhou n a nona menos n, dá para você perceber que 1 é raiz desse polinômio, dá para perceber que menos 1 também é raiz desse polinômio. Então, se você dividir esse polinômio por n menos 1 ou por n mais 1, você vai encontrar esta fatoração aqui, né? Você sai fatorando, você vai encontrar essa fatoração para esse polinômio. Tendo essa fatoração, ele pegou esse n, multiplicou aqui, pegou esse n, multiplicou aqui e encontrou isso. Olhando para esse produto, ele viu aqui o 5 e ele lembrou do pequeno teorema de Fermat. 5 divide n à quinta menos n, ou seja, p divide n elevado a p menos n. Né? Pequeno teorema de Fermat. Ele viu esse 5, viu que tinha essa cara, então ele conclui aqui, ó, o 5 divide o n à quinta menos n. Ora, mas se o 5 divide esse fator, o 5 divide o produto, portanto, o 5 divide a diferença. Logo, 5 divide a diferença e 2 também divide a diferença. Se o 5 divide e o 2 divide, então o 10 divide. Conclusão, o 10 divide. E se o 10 divide, então o algarismo das unidades é o mesmo dos dois números. Ok, que aplicaçãozinha bonitinha, né? Uma aplicação direta do pequeno teorema de Fermat. Aí vamos mais. Uma outra maneira de olhar o pequeno teorema de Fermat.
Ó, nota o seguinte. O pequeno teorema de Fermat afirma que P divide A elevado a N menos A. Ora, mas se você colocar o A em evidência, você está afirmando que P divide A elevado a N menos 1 menos 1. Né? P divide isso. Então, dizer que o pequeno teorema de Fermat afirma isso, ou dizer que afirma isso, é a mesma coisa. Mas aí ele fez a seguinte observação. Se P é um número primo e A é um número inteiro não divisível por P, então significa dizer que P divide isso, mas o P não divide o A. E aí, como P é primo, significa dizer que P e A, né, tem MDC igual a 1. Eles são primos entre si. Aí o lema de Gauss nos garante que, como P é primo com esse, o P tem que dividir esse outro fator. E é exatamente o que afirma esse nosso corolário. P divide esse fator. E a demonstração é exatamente isso que eu acabei de dizer a vocês. Como pelo teorema pequeno teorema de Fermat, P divide isso, né? Porque A vezes A, P é menos 1, é A elevado a P menos A, né? Se você distribuir esse A aqui, P divide isso, é o que diz o pequeno teorema de Fermat. Nessa forma que nós enunciamos ele aqui, né? Então, como P divide essa diferença, que é a mesma coisa que está escrito aqui, e ele não divide o A, então o lema de Gauss garante que ele divide esse outro fator. Ok? Essa maneira de escrever também é chamada de pequeno teorema de Fermat. Tanto você pode encontrar o pequeno teorema de Fermat enunciado dessa maneira, como você pode encontrar o pequeno teorema de Fermat enunciado dessa maneira. Ambas estão corretas. Mas lembre-se sempre de colocar que o P não divide o A, porque se o P dividir o A, você não pode fazer essa afirmação. Bem, aí uma pergunta que vai surgindo naturalmente é sobre a recíproca, né? A recíproca desse pequeno teorema de Fermat. Será que a recíproca vale? Isso é o que vai naturalmente surgir. O que seria a recíproca? Bem, note que o pequeno teorema de Fermat nos fornece um teste de não primaridade. Ele afirma que, de fato, dado um M natural, com M maior do que 1, se existir algum A pertencente aos naturais, e o A e o M são primos entre si, tal que o M não divida isso daqui, então o M não é primo. Ou seja, todo primo vai dividir A elevado, todo primo M vai dividir A elevado a M menos 1, menos 1. Se ele não divide, né, se existir pelo menos um A que ele não divide, é porque esse cara não é primo. Certo? Porque a afirmação não é assim, se divide é primo. A afirmação é, se for primo, divide. Então, a recíproca era exatamente a gente mostrar que se dividir, então é primo. Certo? Se dividir, então é primo. Mas a gente vai ver que a recíproca não é verdadeira. A recíproca não funciona para todos os casos. Aí ele avisa aqui, ó, os chineses achavam também que se M era composto, então M não dividiria isso daqui. Ou seja, os chineses já percebiam que o critério da não primalidade valia para o caso 2, pelo menos. Né? E muitos matemáticos acreditavam até em 1819, quando Sarri mostrou que o número 341, que é 31 vezes 11, ou seja, um número composto, ele divide 2 elevado a 341 menos 2. Aí ficou claro que eu posso ter um número composto que divide. Né? Repito, a afirmação não é se o número divide, então ele é primo. A afirmação é, se for primo, ele divide. Mas existem números compostos que dividem sem ser primo. Certo? Bem, então a pergunta para ser respondida é essa. Dado um número M maior do que 1, a condição M divide para todo A pertencente aos naturais, tal que o A e o M sejam primos entre si, implica necessariamente que M é primo? Vamos ver que não. Vamos ver que isso não é verdade e vamos olhar um exemplo para isso. O exemplo é esse aqui. Veja só.
cara pegou um número A qualquer, que tem que ser para um qualquer, né, para a gente mostrar que é verdade. E aí ele pegou esse número A de tal maneira que esse número é primo com o 3, ou seja, o 3 não o divide. É primo com o 11 não divide, e é primo com o 17 não divide. Consequentemente, o número 3 vezes 11 vezes 7 também não divide, né? Porque para esse número aqui dividir, era necessário que esses números dividissem. Mas não dividem, então, consequentemente, 561 é um número que não divide esse número A qualquer, né? Se o 3 não divide, o 11 não divide, o 17 não divide, o 561 também não divide. Ok? Aí, por outro lado, o que foi que ele fez? Ele pensou assim, vou tirar um daqui, né? Porque a ideia é que o P vai dividir o A elevado a P menos 1, menos 1. Então, eu tiro 1, olho para o P como sendo 561. Então, eu estou de olho na possibilidade do 561 dividir A elevado a 560 menos 1. Foi o que ele fez. Ele pegou o 560, dividiu por 2, né? Ele tem 280. Pegou o 560, dividiu por 10, ele tem 56. Pegou o 560, dividiu por 16, ele tem o 35. E aí ele pode afirmar tranquilamente que A elevado a 280 vai ser primo com 3, né? Porque o A é primo com 3. A elevado a 56 é primo com 11, porque o A é primo com 11, e A elevado a 35 é primo com o 17, porque o A é primo com 17. Ele pode afirmar isso daqui. Aí ele vai e aplica o pequeno teorema de Fermat em todos esses casos. Aí ele olha assim, ó. O 3 divide o A elevado a 280 ao quadrado. Quem é o quadrado? É justamente o 3 menos 1, né? Pelo pequeno teorema de Fermat, 3 divide esse número, né, elevado ao quadrado, que é o nosso P menos 1, menos 1. Esse número daqui é primo com 3, né? Então, o 3 é primo com a base, então ele divide a base elevada a 3 menos 1, menos 1. Só que esse número, né, quando você multiplicar 280 vezes 2, você tem 560. Então, você conclui que o 3 divide A elevado a 560 menos 1. Aí vamos para o 11. O 11 divide A elevado a 56 elevado a 10, porque 10, porque é 11 menos 1. Então, pelo pequeno teorema de Fermat, o 11 divide esse cara elevado a 10, que é ele menos 1, menos 1. Porque o 11 não divide esse, né? O 11 é primo com ele. Então, o 11 é primo com esse cara, consequentemente, ele divide esse cara elevado a 11 menos 1, menos 1, é o que diz o pequeno teorema de Fermat. Só que esse número também é A elevado a 56 menos 1, assim como esse daqui também era. Agora o 17. O 17 divide, não divide esse, mas divide ele elevado a 16 menos 1 pelo pequeno teorema de Fermat. Já que 17 é primo, isso daqui é 17 menos 1, e o 17 não divide esse cara. Certo? Só que isso daqui também é A elevado a 56 menos 1. Então, conclusão. O 3 divide A elevado a 56 menos 1. O 11 divide A elevado a 56 menos 1. E o 17 também. Então, se o 3 divide, o 11 divide e o 17 também, você conclui que 3 vezes 11 vezes 17, que é 561, também divide A elevado a 56 menos 1. Você concluiu isso daqui, ó. 561 divide A elevado a 560 menos 1. Então, você tem que um certo número P divide A elevado a P menos 1, menos 1. Que é exatamente o resultado do pequeno teorema de Fermat. Só que com um problema. 561 não é primo. 561 é composto. Então, se você pega um número e mostra que esse número divide A elevado a ele menos 1, menos 1, e esse número A aqui não divide ele, né, que foi o caso, a gente tratou com A que não divide, isso não implica
de forma nenhuma que esse número P é primo. Existem números que não são primos, cumprem essa obrigação, né? Cumprem essa obrigação sem ser primos. Então a recíproca do teorema, do pequeno teorema de Fermat, não é verdadeira. Tá? Bem, mais um exemplo interessante. O pequeno, na verdade, um exemplo que abre uma discussão muito interessante. O pequeno teorema de Fermat nos diz que 47 divide 2 elevado a 46 menos 1. Deixa eu só dar uma olhada se a nossa gravação está tudo bem. Tá. O pequeno teorema de Fermat nos diz que 47 divide 2 elevado a 46 menos 1. Veja se ele diz isso mesmo. Primeiro, 47 é primo. Ok. Então, eu estou dizendo que um certo primo P divide um A. O 2 não divide o 47. Então, tudo bem. O que está escrito aqui em cima é P menos 1, menos 1. Então, ok. Realmente, sendo P primo, isso daqui é verdade. Né? Vai dividir isso. Então, o pequeno teorema de Fermat nos garante isso. Aí ele olha para isso daqui e ele nota que esse número pode ser visto como uma diferença de quadrados, né? Isso daqui é igual a 2 elevado a 23 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Essas coisas são iguais, certo? Então, se é uma diferença de quadrados, pode ser vista como produto da diferença vezes a soma. Então, você conclui que 47 divide essa diferença vezes essa soma. Acontece que essa diferença vezes essa soma, a gente tem uma propriedade que diz assim, né? Que o MDC entre A e B é igual ao MDC entre A e A menos NB. Isso para qualquer número natural. Então, você pega o número natural sendo 1, você tem que o MDC entre A e B é o mesmo MDC entre A e A menos B. Só que quando você faz A menos B aqui, né, chama esse de A e esse de B, quem seria o A menos B? Então, vou fazer o contrário, tá? Vou fazer B menos A. Eu daria menos 2, né? Mas eu vou preferir que dê mais 2. Pronto. Então, você tem a diferença entre esses dois caras, né? A diferença entre o 2 elevado a 23 mais 1 e o 2 elevado a 23 menos 1, né? Vai cancelar aqui o mais 23, 2 elevado a 23 com o 2 elevado a 23, e o que você vai ficar é com o mais 1 aqui, que é 2, né? Então, a diferença é 2. Então, esse MDC é a mesma coisa que esse MDC. E esse número daqui é ímpar, né? Porque isso aqui é par, menos 1 é ímpar. Então, o MDC entre o número ímpar e 2 é 1. Então, de fato, esses caras aqui são primos entre si. E o 47 divide eles dois. Bem, se eles são primos entre si e o 47 divide eles dois, então é claro que o 47 não divide os dois, só pode dividir o 1. Só pode dividir 1, porque senão o 47 seria podia ser o MDC, né? Seria um divisor comum, e não é. Então, o 47 ou divide esse, ou divide esse. Aí, a pergunta é, como decidir qual dos dois o 47 divide? Aí ele afirma que isso não é uma resposta fácil, é uma coisa difícil de decidir. E ele faz uma generalização logo aqui embaixo, né? Ele diz assim, ó, pelo pequeno teorema de Fermat, né? Se P é maior do que 2, é um número primo e há um número natural tal que o P não divide o A. Eu falei aqui anteriormente, A divide P, mas é P divide A, tá? Corrijam aí na mente de vocês onde eu falhei. Bem, o P não divide o A. Se isso eu tenho, né? Então o que acontece? Veja o que é esse produto aqui. Esse produto é diferença vezes a soma, como aqui em cima, né? Então isso daqui é diferença vezes a soma, então é o quadrado desse, né? Isso é A elevado a P menos 1 sobre 2, elevado ao quadrado, menos o quadrado do outro, o quadrado do 1, que é 1, né? E esse quadrado aqui, ó, cai esse com esse. Então, o que está escrito aqui é A elevado a P menos 1, menos 1. Ou seja, de fato, né, pelo pequeno teorema de Fermat, P divide A elevado a P menos 1, porque o P não divide o A. Ok.
Então é verdade, o P divide esse produto de maneira geral. Só que como o P é primo, tem-se que o P vai dividir esse ou esse, né? Porque o MDC entre esses dois caras, né? Você vai fazer a diferença, como eu fiz aqui no caso particular. Esse se elimina com esse, o MDC entre os dois é a mesma coisa que o MDC de 1 com o número 2. E aí, esse MDC entre os dois vai ser 1. Ou seja, esses caras são primos entre si, portanto o P divide um dos dois, não divide os dois. Aí ele diz que decidir isso é uma coisa difícil. Decidir isso é uma coisa difícil. E ele faz um comentário dizendo que vai explorar um pouco mais isso no capítulo 12. E aí no capítulo 12 talvez a gente não chegue a detalhar tanto assim como a gente está detalhando até agora e fique só como uma leitura para vocês. Tá? Bem, boa leitura aí para vocês, bom vídeo para quem assistir aí até o final. Valeu pela atenção. Até mais.